E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um IBIOcast com 3 convidados mais que especiais aqui, Dr. Judson, Dr. Sheldon e Dr. Yuri Matheus. A gente vai falar hoje aqui de um tema que é muito caro para a gente, porque é um projeto relativamente novo e que a gente quis conceber justamente por ter uma utilidade pública no meio médico muito grande. Eu acredito realmente que esse é um tema que ainda está começando a ser disseminado na nossa região, precisa muito ser disseminado de forma mais forte, e por isso que a gente comprou esse projeto, comprou muito forte esse projeto para a IBIO. A gente quer disseminar o POCUS em toda a região, Piauí, Maranhão, Ceará, Pará, seja onde for, a gente vai ajudar a disseminar e com certeza a gente vai contribuir muito para a qualidade dos colegas médicos, trazendo essa ferramenta nova. Queria que vocês se apresentassem, Dr. Judson, e primeiro, vou deixar com o Dr. Judson essa aqui, falar um pouco sobre o POCUS, o que é o conceito do POCUS, e depois passar para todo mundo se apresentar aí, cada um por vez aí, nesse Pronto, sentido aqui. então, eu acho que a gente começa se apresentando, né? Eu me chamo Judson Barroso, eu sou médico formado pela Universidade Estadual do Piauí e eu sou residente de clínica médica atualmente no Hospital Universitário do Piauí. Aí eu fiz uma especialização em ultrassonografia com o Instituto IBIO e hoje acho que o maior uso do ultrassom que eu faço é o ultrassom point of care mesmo no atendimento dos pacientes aí, nos pronto atendimentos e enfermarias. Perfeito. Me apresentando, me chamo Sheldon Henrique, sou médico formado pela Unifacid Widen, me formei em 2022, fiz residência, tive o prazer de fazer residência com esses 2 colegas no HUFP, sou especialista em clínica médica e no momento estou fazendo especialização em cardiologia. E pegando aí o mesmo barco, eu acredito que o ultrassom point of care a gente entrou em contato na residência de clínica, onde a gente realmente abriu os olhos e viu novos horizontes e realmente o atendimento muda, né? A gente começou a aplicar isso aos pacientes de enfermaria, que é onde eu uso mais atualmente. Tanto o atendimento de enfermaria como o atendimento de urgência, que faz uma grande diferença. Eu sou o Matheus Yuri, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Piauí e também tive o prazer aí de ser companheiro na residência de clínica médica com o Sheldon e com o Judson. E a gente está aqui hoje para falar sobre a boa medicina, né? E a boa medicina nos nossos tempos atuais, invariavelmente, requer você falar sobre ultrassonografia point of care, ou POCUS, né? Que é o nosso propósito hoje falar. Vamos para o conceito então, Judson. Me explica um pouquinho o que é o point of care, só contar um pouquinho dessa história. Esse ultrassom um pouco mais à beira-leito não é uma coisa que geralmente o ultrassonografista geral domina. Então, inclusive, eu fiz residência de radiologia, sou especialista em radiologia e é uma coisa que eu não tinha domínio, até hoje não tenho um domínio completo disso. Então, o Judson acabou encampando muito esse projeto, justamente porque mais de um ano atrás, mais ou menos, eu pedi para o Judson, vamos mergulhar nisso aqui, mas ele já estava bastante forte nisso aí, justamente por conta da residência. Coincidentemente, o Judson fez a especialização dele em ultrassom concomitante à residência médica. Exatamente. E isso permitiu ele evoluir muito na ultrassonografia e no ultrassom em situações mais críticas, em pacientes mais graves, na urgência, na UTI, porque ele estava dentro de um serviço em que ele tinha muito acesso à ultrassonografia. Tinha ultrassom praticamente todos os andares, todos os setores. E começou a mandar ali uns casos mais complicados lá no grupo. Eu juro, o que é? Onde é que tu tá pegando isso aí? Então, justamente por isso, ele acabou se aprofundando cada vez mais nisso. E eu pedi para ele encampar esse projeto, para ele liderar esse projeto, justamente para ele trazer um pouco dessa experiência que ele acabou evoluindo junto com a residência dele, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz concomitante, né, a especialização em ultrassonografia na IBIO com o R1 da residência de clínica. E aí, como o H1 é um hospital que dispõe, né, os aparelhos de ultrassom nos andares, a gente tem muito contato. Então, lá era o meu playground. Eu ia lá, olha, tem um paciente aqui crítico, vamos lá avaliar, vamos ver aqui como é que tá a vesícula e tal. Então, era muito bom para praticar. E aí, na verdade, desde o início, quando eu pensei em fazer essa especialização em ultrassonografia, eu já estava visando meio que o ultrassom point of care, porque não tinha muitas outras iniciativas aqui nessa área. Aqui no Piauí, especificamente, e
no Nordeste de maneira geral, a ultrassonografia point of care está meio que embrionária. Se você parar para pensar, os protocolos mais famosos que a gente fala de ultrassom point of care, tem protocolo de 1996. Então tá chegando aqui agora, que os aparelhos estão se tornando mais baratos, mais disponíveis, e aí a gente está tendo mais esse contato. Então, desde o início, eu acho que o meu foco era realmente esse. E aí, lá no HU, a gente tem um campo de prática muito grande, porque tem o aparelho disponível, tem o paciente crítico, a gente tem exames mais complementares lá de fácil acesso, então tomografia, ressonância, é tudo muito acessível. E aí você consegue acompanhar os pacientes que você está avaliando ali Tem o gabarito inicialmente e depois. confirmar se a sua avaliação tá correta ou não. E aí, só pegando o gancho da pergunta do que é o ultrassom point of care, ultrassonografia point of care é uma parte da avaliação clínica. Então, não é um exame complementar. E como tal, não exige, então, uma descrição anatômica detalhada. Eu acho que vale você, claro, sempre anotar com a maior descrição possível no prontuário, mas ele não exige a emissão de laudo, nem nada disso. E ele é feito pelo médico assistente, não radiologista, não especialista. E é por isso, talvez, que as pessoas na radiologia não tenham tanto essa vivência do ultrassom point of care, porque, em geral, ele é feito pelo médico que está ali ou no pronto atendimento, ou no UTI, ou na enfermaria ou ambulatório, por exemplo. Então, é uma etapa da avaliação clínica. Então, assim como a gente tem anamnese, exame físico, a gente tem o ultrassom point of care como uma etapa dessa avaliação. Bacana. E aí, Sheldon, como é que foi essa curva de aprendizado do POCUS? Como é que foram os desafios? O que tu recomenda para o pessoal que está começando? Então, é uma pergunta até podemos dizer que ampla, né? Porque, assim, eu acredito que tem um clichê que vale muito a pena ser dito, né? Que o ultrassom ele vai substituir o estetoscópio, né? Eu, particularmente, não posso falar uma coisa dessas porque o esteto tem que ser o meu melhor amigo, né? Mas o ultrassom em si, ele serve como uma ferramenta tão importante quanto. E a ultrassonografia point of care, na minha opinião, né? Acho que também é a mesma dos meus amigos, é que quanto mais você faz, melhor a experiência para você fazer uma nova avaliação. E isso também a gente pôde presenciar na residência, né? Teve alguns momentos que, assim, o meu grande desafio na residência era pelo menos aprender e saber utilizar da maneira mais adequada para o paciente. Acho que a primeira vez que eu usei ultrassom em si foi até guiando um procedimento, um acesso guiado por ultrassom, sob supervisão do preceptor, e aquilo abriu meus olhos, assim, você consegue entender em alguns segundos, né, por que um procedimento feito às cegas tem um resultado totalmente diferente de um procedimento guiado. E o ultrassom, assim, a gente já tem várias evidências na literatura que o índice de sucesso com a punção guiada é praticamente 100%, né? Com um grande N, né, de complicações sendo evitadas quando você usa a ferramenta. Então, meu primeiro momento que eu usei ultrassom, né, que foi na residência, né, guiando o procedimento, eu achei aquilo bacana. E aí fazia disso um dogma, né? Você utilizar para avaliação de pacientes críticos, às vezes você ficava naquela dúvida, poxa, um paciente aqui, será se ele está mais congesto ou não está? Eu estou achando que tem estertor, outra pessoa ali avaliou, não acho que tem tanto estertor assim, será que eu posso ter uma medida objetiva? Então, a curva que eu acredito do aprendizado é voltada nisso, você avaliar o seu paciente, utilizar o ultrassom, conseguir documentar aquilo que você viu e ir comparando com o que você tem de bagagem. Ó, já peguei um paciente que eu achava isso aqui, vi esses achados, vi um perfil B, eu vi um perfil C, bem sugestivo de um quadro de congestão ou um sugestivo de um quadro de consolidação. E aí você vai ganhando essa bagagem, você vai somente colocar, acho que janelar ali o ultrassom em um ponto específico, você já começa a olhar diferente. E isso às vezes é difícil de você ver na prática. As pessoas ficam com receio de usar a ferramenta, pegar o ultrassom e dizer, rapaz, eu não sei se isso aqui eu vou estar fazendo direito, eu não sei se eu vou estar olhando, achando, né, o que eu estou querendo buscar. E a gente quer meio que desmistificar isso, né? A gente quer mostrar que a ferramenta ela é mais simples do que parece e que isso não é uma avaliação feita por um especialista, entendeu? É uma avaliação feita por um médico que vai ter uma certa bagagem, uma certa experiência com quanto mais ele fizer o processo.
Acho que esse aqui tocou em alguns pontos bem importantes. Acho que tem que ter sempre isso em mente. Tem que desmistificar um pouco o ultrassom. Acho que tem muito colega médico. Voltando um pouquinho mais ainda, concordo plenamente. Acho que o ultrassom, na verdade, não é que vai substituir o estetoscópio, mas vai ser o novo estetoscópio no sentido de, cara, tu pega uma foto do médico hoje, com a representação do médico, o médico, jalequinho e o estetoscópio. Pois o médico do futuro é um médico com um ultrassomzinho aqui no bolso. Vai ter que ser. O cara vai ter que saber mexer no ultrassom. E mesma coisa. Vocês mesmo estavam falando da complexidade, o Sheldon é cardiologista, antes de começar, a gente estava falando da complexidade que é saber fazer uma boa avaliação com o estetoscópio. E mesmo assim, todo médico vai usar o estetoscópio. Pode não ser o exímio cardiologista vendo todas as alterações que um cardiologista experiente faz, mas todo mundo usa o básico do estetoscópio, até brinquei. Até o radiologista sabe fingir que usa o estetoscópio. Da mesma coisa vai ser com o ultrassom. Todo mundo vai ter que saber um pouco do ultrassom. E hoje as pessoas têm medo de pegar no ultrassom, porque tem medo de entender alguma coisa, de não entender. E o ultrassom, a grande concepção, o grande conceito do ultrassom é que o ultrassom, na verdade, é a extensão do exame físico. Perfeito. Então é como se tu tivesse uma lanterna, uma visão de raio-x na ponta do teu dedo. E aí tu vai abrir mão de usar esse poder, cara? Não pode, cara. Não pode. E uma conduta que a gente aprende ali, principalmente no ambiente da residência, é que se você tem disponível o ultrassom para fazer um procedimento guiado e você não usa porque você não sabe usar, isso é má prática médica. Hoje em dia é considerado má prática médica você fazer, por exemplo, né, o maior exemplo que a gente tem. O paciente precisa de um acesso venoso central. Você tem o ultrassom disponível ali a poucos metros de você e você não utiliza, isso é considerado má prática médica. Perfeito. Porque é sabido que você fazer o procedimento guiado por ultrassom, vendo ali o vaso, vendo para onde você vai direcionar a agulha, vendo se o paciente tem uma variação anatômica, você ter ultrassom ali e utilizar, é óbvio que se torna um procedimento muito mais seguro, entendeu? E realmente a gente vê no nosso dia a dia, não vou fazer guiado, mas não vai fazer guiado porque a pessoa se dá algumas desculpas, não, porque eu sou acostumado a fazer isso. Sim, mas mesmo você sendo acostumado a fazer às cegas, se você tem um ultrassom à sua disposição, você está ali agindo, não está tendo uma boa prática médica fazendo isso, né? E a gente se depara muito com esse tipo de situação. Mas assim, o fato é, a pessoa não usa ultrassom a seu serviço ali que está à disposição, porque não sabe utilizar. E a gente está aqui para isso, né? Para falar sobre e também para ensinar. Certo? Bacana. E só pegando o gancho disso que o Yuri tá falando, é muito comum, ocasionalmente, você vê ali o residente falando, não, eu quero aprender a fazer as cegas, né? Tipo, Isso. não vou fazer porque eu quero aprender as cegas. Não existe isso. Aprenda a fazer guiado, que você vai melhorar também a sua prática fazendo o acesso às cegas. E quando você começa a fazer, por exemplo, um acesso central guiado, você percebe, eu percebi pelo menos isso quando eu comecei a fazer guiado, que Deus, na verdade, é um bom amigo. Ele é meu melhor amigo, porque você encontra cada variação anatômica que, assim, tornaria o acesso muito dificultoso ou com uma alta chance de complicação. No curso mesmo, né? Exatamente. Teve um caso. No nosso modelo, né? A gente viu lá que o nosso modelo, onde a gente ensina ali fazer uma simulação de acesso venoso central guiado por ultrassom, a gente viu lá, descobriu na hora que a veia dele, na verdade que a artéria dele passa acima da veia. Então, alguém um dia for passar um acesso venoso central naquele indivíduo, fazer as cegas, invariavelmente ele vai fazer uma punção arterial. Só avisando que isso não funciona nos nossos modelos, né? É importante deixar Exatamente. A gente estava só demonstrando ali, né? Exato. Como posicionar corretamente, como fazer a avaliação. Bem lembrado, viu? Na verdade, Senão a gente fica sem modelo, ou então o cara vai cobrar. Ou então o curso vai ser exato. na verdade, a gente estava fazendo a avaliação de TVP. A gente estava fazendo a avaliação, né? Pesquisa de TVP, e a gente viu que a artéria femoral dele passa ali logo acima da veia femoral. Olha aqui, fazer um acesso central aqui seria terrível. E ainda pior, né? Tipo assim, ele tinha uma artéria femoral, a superficial em cima da veia, aí a veia e a femoral profunda embaixo. Então, assim, a chance de você funcionar ali uma artéria no meio da tentativa é muito alta. Eu acho que pegando um gancho só com isso que o Judson explicou,
É interessante que no curso a gente ministra sobre isso, né? As variações anatômicas que possuem cada sítio. E Uhum. trazendo um pouco para a prática, né? Eu acho que isso a gente pode, estamos falando até com comunidade médica, são coisas que tem no procedimento. Quando vamos fazer uma punção uma punção às cegas, né? Por exemplo, uma punção jugular, a gente já sabe que é um sítio que tem muita variação anatômica. Exato. Então, até mesmo durante preparos para fazer o procedimento, assim, quando eu fazia acesso às cegas, por falta do aparelho no hospital que a gente trabalhava, sempre tinha aquela cautela, ó, vai funcionar jugular, já fica preparado, porque tem muita variação. E comumente ali na anestesia, que é uma etapa do procedimento, você vai tentar ali, pelo menos puncionar a veia por cima com uma agulha bem mais de fino calibre, você via que às vezes fazia uma punção inadvertida da artéria. E isso basicamente é eliminado quando você usa o ultrassom. Você consegue ver a carótida, você consegue identificar com recurso se tem um fluxo pulsátil, se é a artéria em si, você consegue janelar direitinho, ver um local onde a veia está mais separada dela, onde você vai evitar isso para um paciente crítico é essencial. Você fazer uma punção inadvertida no paciente crítico, você pode trazer um hematoma e aquilo ali se tornar uma situação catastrófica. Então, com certeza, para procedimento, eu acho que realmente abre os olhos de quem estiver fazendo isso. E a gente faz isso até antes de preparar o procedimento, né? A gente faz uma varredura, digamos assim, né? A gente fazer, preparar, posicionar, né? Fazer asepsia, antisepsia, a gente faz uma varredura antes, para você já ver a anatomia ali daquele vaso e saber se é uma opção viável ou não naquela anatomia, se tem uma boa anatomia, né? Antes de começar. Antes de começar. E às vezes, por exemplo, jugular mesmo, cara, a gente sabe. Eu fazia às vezes, avaliação de o cara, função difícil, né? Às vezes o colega fazia, porque você tem muita questão de trombose ou de coisa do tipo, então, ou a veia cardialítica, às vezes, tá já muito prejudicada. Exatamente. Estenose. Então, isso aqui, cara, é um ponto bem importante. Às vezes é um misto até de soberba, né? O cara querer, não, eu quero, ou eu quero funcionar às cegas, eu sou bonzão, eu vou fazer às cegas. Acho que baixar um pouquinho a bola, pensar na exposição de risco do paciente, e se você vai fazer às cegas, como uma loteria, e aquele famoso, né? Cara, eu sou muito da medicina baseada na sua família. Se fosse teu familiar, tu ia fazer às cegas? É meio... Sim. Tendo ultrassom do lado, tu vai fazer às cegas se for a necessidade extrema, como o Matheus falou. Mas tu tá com ultrassom do lado, não faz zero sentido. Exatamente, eu acho que não... Muito não bom. tem cabimento. Bom. Bacana. E aí, meninos? E fora, cara? Por aí fora, Júlio, isso aqui ainda tá um pouco mais incipiente. A gente tá nessa luta nesse projeto de expandir o POCs para cá. Mas aí fora já tá bem disseminado? Como é que tá? Cara, nos grandes centros, principalmente em ambiente de UTI, eu acho que majoritariamente, assim, a maioria tem. Então, mesmo aqui em Teresina, as UTIs dos grandes hospitais, público e privado, você costuma ter pelo menos alguma utilização, por mais que ele não esteja lá, que você consiga, sei lá, ir no setor e conseguir ter acesso, entendeu? Às vezes não tem um próprio do setor, mas você consegue mandar buscar. Então, assim, principalmente em ambientes de UTI, tá muito comum. Uhum. Agora, no interior ainda tá, assim, ainda tá engateando, né? Mais difícil. E nos pronto atendimentos também é um pouquinho mais difícil se encontrar. Mas já tem serviços aqui que já tem acesso, sim, principalmente particular. E outra coisa, uma coisa é você ter o aparelho disponível, outra coisa é a pessoa utilizar. Exato. O que a gente vê é a maior parte dos locais, assim, aqui do Serviço de Teresina, maiores, né, de maior complexidade, o aparelho está lá, o aparelho está disponível, mas não é todo mundo que busca para utilizar. Às vezes o aparelho está lá, no mesmo setor e não é utilizado, entendeu? Porque parte da iniciativa do médico tornar aquilo parte da sua avaliação clínica, que a gente acabou de falar. Ultrassom, o POCs, como parte da avaliação clínica, como parte do seu exame físico. Então, como é que você vai avaliar um paciente ali, fazer um exame físico do paciente, principalmente o paciente crítico? Você não vai usar as suas ferramentas, você não vai usar o estetoscópio, você não vai usar o esfigmomanômetro para ver como é que está a pressão, não vai usar o oxímetro para ver como é que está a frequência cardíaca, saturação. É a mesma coisa, você não vai usar o ultrassom para ver como é que está, por exemplo, a volemia desse paciente, para ver como é que está, né, se ele está congesto, enfim, as várias e várias utilidades que a gente sabe que o POCs consegue trazer de informação.
Isso que o Yuri falou é muito verdade, porque a gente está falando aqui do acesso guiado, que é o principal uso. Acho que a maioria dos médicos que utiliza o ultrassom é mais para fazer acesso guiado. E a avaliação pulmonar também é relativamente bem disseminada, mas todo o resto é muito difícil você ver alguém fazendo. Então, você não vai ver geralmente o cara pesquisando o TVP, avaliando a aorta, fazendo bainha do nervo óptico, nem nada assim. É bem difícil você encontrar médicos que utilizem mesmo ali a versatilidade do aparelho. O mais comum é você ver o pessoal fazendo acesso guiado e avaliação pulmonar apenas. Aproveitando esse gancho aqui do Judson, já que já falou um pouco sobre esses usos, pode explicar um pouco mais os protocolos mais comuns, o que que tu acha que é fundamental, que acho que é muito que a gente aborda, né? Principalmente a gente aborda muito poucos na emergência, né? O que que são protocolos que os colegas precisam dominar, que é o básico, o feijão com arroz bem feito. Assim, os mais famosos, vamos dizer assim, servem para dispneia, né, aguda, que aí é o protocolo Blue, para trauma, que é o protocolo EFAST, e para choque, que é o protocolo Rush. Eu acho que esses três são os mais comuns. É óbvio que existem muitos outros, na verdade, mas esses são os mais pop. Vocês lembram, assim, de... Protocolo VEX, CASA é. também, protocolo O VEX, CASA, o que VEX é também. utilizado para avaliação de Causas da parada causas cardíaca. reversíveis de parada cardíaca, né? Isso e já é trazido na literatura, por exemplo, se você for ver aí o livro mais recente de medicina de emergência da USP, que é uma das principais fontes de literatura que o pessoal costuma consumir, ele já traz, ele já fala sobre o protocolo CASA. Uhum. E você vê, é um protocolo de ultrassom aplicado aonde? Intraparada cardíaca. Então, você faz durante a parada cardíaca para tentar identificar a causa daquela parada cardíaca. Ou seja, numa situação, ou dizer assim, a situação de mais extrema urgência da extrema, medicina. É. Né? Você vai parar para fazer ultrassom. Não. Ele é utilizado durante a parada, né? Não é interrompido as massagens e todas as medidas que a gente aprende no ACLS, mas você consegue utilizar essa avaliação intraparada durante a ressuscitação do paciente. Sim. E tem um protocolo Vexus, né? Exatamente. Outros protocolos que podem ser usados para choque, acho que o mais famoso, né, entra o Rush, né, que é um dos que a gente mais e até aplicamos no curso. Uhum. Acho que a gente, quando se depara, né, poucos médicos conhecem, né? A gente, até difícil. fazendo um paralelo dentro da residência, praticamente nula, assim, a quantidade de pessoas que sabem destrinchar o protocolo. Saber, assim, cada passo a passo da avaliação, como é Exato. aplicado no dia a dia. E é como o Sheldon tá falando, tem 1 zilhão de outros protocolos, por exemplo, tem um que foi proposto até pelo pessoal, eu não sei se foi da USP, que é o FESD, que é como se fosse um protocolo FAST aplicado para dengue. Uhum. E aqui, por exemplo, o dengue atualmente tem todas as emergências. Então, você rapidamente consegue classificar um paciente que seria B num paciente perfil C, entendeu? Para dengue, né? Ou seja, existe Isso também. muda a conduta, né? Demais. É válido ressaltar que muda a conduta até para o paciente que você consideraria mandar para casa e um paciente que você vai internar e hidratar exaustivamente. Então, é muito comum, né? A gente ver pacientes que estão chocados, né? Que acho que isso vai de encontro com o que tu estava falando do FESD. Uhum. Pacientes chocados que ainda não atingiram, um limiar da DO2 crítica, ou seja, tem ainda reserva para não entrar naquela fase de descompensação do choque, onde fica muito difícil você estabilizar o paciente quando ele entra nessa fase. Ou seja, o paciente vai ter um perfil para você relativamente estável, sintomático, um pouco taquicárdico, um pouco hipotenso, mas corrigiu ali e você fica naquela dúvida. Pais, manda ou não manda para casa? O paciente melhorou tanto depois de uma hidratação, acho que dá para fazer um protocolo de hidratação ali domiciliar, um soro de reidratação oral, e você com ultrassom consegue ali ter uma noção, né? Pô, esse paciente aqui, ó, ele tem variáveis aqui que já me mostram que talvez ele esteja chocado, né? Tem um sinal realmente que essa hipotensão acho que era mais severa, tem sinais bem objetivos para definir que esse paciente tem choque, precisa atingir metas e ele merece internar e tratar. Muito bom, muito bom. Acho que o Judson falou antes também, e acho que vale reforçar também. O Judson falou muito sobre os grandes centros. Tempo eu conversei muito com o Judson sobre o Judson.
Às vezes é difícil. Eu acredito muito no POCUS como é um melhoramento. A gente vai tornar o médico um médico melhor. Eu acho isso invariável. E não é soberba falar isso, mas eu acho que o médico que domina o ultrassom, domina pelo menos o básico do POCUS, está num nível acima de preparo do que o médico que não tem esse negócio. Inclusive de grau de resolutividade, de diagnóstico para o paciente dele. Isso a gente vê claro no pós-curso, né? Uhum. Como o pessoal... A gente tem um grupo do curso, né, da imersão de POCUS, que a gente coloca todos os alunos que já passaram pela imersão e todo mundo acaba mandando de vez em quando caso, mandando que está praticando, a gente bota aquilo ali até para o pessoal se animar e aplicar. E também para tirar dúvidas, né? Eventualmente tirar uma dúvida, dar um suporte, ver o que o outro acha. Claro que não é um plantão 24 horas, mas ele tem esse poder. Eu estava conversando com o Judson justamente sobre isso. Cara, será que o pessoal vai se interessar muito pelo POCUS? Porque não é uma coisa que te gera uma receita imediata. Mas a gente conversou muito. Eu acredito muito que, de certa forma, abre algumas portas em serviços mais complexos. Acho que, como o Júlio está falando, tem muito serviço que vai ser uma tendência cada vez mais. Serviços mais complexos exigirem o cara ter uma noção e ter uma capacitação mínima de ultrassom. E outro ponto também, ele salva muito CRM, cara. No interior, como o Júlio falou, obviamente o cara vai ter que ter. Depois o Júlio vai até mostrar um aparelhinho. Um aparelhinho E portátil. hoje está ficando cada vez mais acessível e vale a pena. Às vezes é um investimento, claro, mas às vezes vale a pena o colega ter para não ficar na mão e poder tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, o cara tá no interior, tá em Demerval Lobão. Demerval Lobão é pertinho, mas tá em Morro Cabeça do Tempo. Puxa, o cara tá lá com o ultrassomzinho na mão. Olha o tanto de conduta que o cara vai poder tomar mais assertiva, deixar de passar perreio grande por estar com ultrassom para poder fazer uma avaliação mais completa e tomar decisões num momento mais rápido, e de coisas até bem corriqueiras, né? Sim. Como tu falou, de dengue, por exemplo. Né? Sim. Acho Isso. que o que vai de encontro, né, Judson, com o que o Everard está querendo falar um pouco, é a hora que a gente vai fazer o ponto reflexivo, ver os casos que a gente já atendeu e como um ultrassom poderia ter feito a diferença quando não tinha. Acho que vale abrir aqui um momento para a gente falar um Vale pouco demais. sobre esses casos, né? Eu acho que tem casos que sem o ultrassom, cara, não, não tinha nem como, Sim. né, ter tido um diagnóstico. Por exemplo, eu peguei um outro dia, um idosinho com sibilância, era isso. E aí, é óbvio que a ausculta, ela tem também a sua acurácia ali. Então, quando tem um paciente sibilando, automaticamente a gente pensa, poxa, é um broncoespasmo, é um asma, DPOC. E aí eu fiz o ultrassom point of care, tá lá um perfil B, pulmão extremamente congesto. Nossa, esquisito e tal. E aí o cara, na verdade, ele tinha uma insuficiência cardíaca descompensada. É o tipo de diagnóstico que sem o ultrassom é difícil de ser dado. Tamponamento cardíaco, também teve um caso recente lá na enfermaria de um paciente jovem com dor torácica, ele estava no pós-operatório de uma troca valvar, e aí, referindo dor torácica de dispneia, ele fez uma tomografia, a tomografia havia mostrado um derrame pericárdico, mas a ideia da realização dela foi para descartar TEP. E aí, beleza, TEP ele não tinha, mas tinha esse derrame pericárdico e o paciente permanecia sintomático. Então, nós fomos lá com o ultrassom point of care, que é esse aparelhinho aqui, ó, desse tamanhinho aqui. E aí, identificamos que tinha um tamponamento com sinais sugestivos, ou um derrame pericárdico, desculpe, com sinais sugestivos de tamponamento. Aí, imediatamente, já chamamos a equipe de cirurgia cardíaca, o ecocardiografista para fazer um eco de urgência. Ele fez, confirmou que tinha realmente repercussão hemodinâmica. E o paciente foi para a punção de Marfan no mesmo dia, na mesma manhã de avaliação. Judson. E é o tipo de diagnóstico que sem ultrassom, cara, Isso era qual dia da semana? domingo de manhã. Domingo de manhã, em que o ecocardiografista não teria ido, né? E o cirurgião cardíaco também não teria ido. Ia ficar pro dia Ia seguinte. ficar pro dia seguinte, o paciente tinha uma condição, tamponamento cardíaco, né? Gravíssimo, podendo evoluir com parada cardíaca em algumas horas, né? Ou seja, salvou a vida do paciente, né? Isso. Só isso. E é interessante ressaltar que esse paciente, embora tivesse lá o derrame, o tamponamento, né?
clinicamente ele estava relativamente estável. Você não desconfiava que ele estava chocado nem nada assim, mas com a avaliação do ultrassom, você via lá que tinha um derrame bem importante, Já havia repercussão hemodinâmica. com repercussão hemodinâmica. E alguns casos, né, que acho que a gente fala muito sobre pacientes mais críticos, mas são pacientes que mais marcam, né? Um dia desses a gente estava tendo uma troca sobre um caso, né, que eu atendi em um hospital que eu trabalho, e eu recebi o plantão da colega dizendo que o paciente tinha acabado de chegar, tinha 30 minutos, né? Paciente já cardiopata, portador de uma fibrilação atrial, não se sabia se tinha um FA valvar, provavelmente, porque ele tinha um relato de já ter uma valvopatia mitral, mas não era certeza. O relato muito pobre, que o paciente chegou instável, então não tinha nenhum documento, ou relatório, ou evidência de segmento com o cardiologista, meio que relato dos familiares, né? E o paciente chegou ali taquicárdico, fazendo FA de alta resposta ventricular, chegou naquele ponto de descompensação onde não achava o gatilho, não sabia se era infecção ou não. Sei que a colega realmente fez as primeiras medidas excepcionais, estabilizou o paciente e fez um controle de frequência cardíaca para SFA. E quando me passou o plantão, disse que imaginava um gatilho infeccioso. O paciente tinha tido um quadro gripal frustro, né, nas últimas 2 semanas, e depois voltou a ficar com uma tosse produtiva, teve um relato de sensação febril e passou como uma infecção pulmonar sendo gatilho, né? E achava que era o momento, talvez, ali da gente começar a fazer tratamentos, voltando a, será que isso é uma sepse, que está descompensando SFA de etiologia valvar, né? Então, já estava ali naquele ponto de imaginar, vamos fazer um volume para esse paciente, provavelmente seja uma sepse. FA pode ser somente uma resposta da paciente frente ao quadro septicêmico, né? E eu já estava pedindo para a equipe de enfermagem, vamos preparar um sorinho aí, vamos fazer volume, a torta à esquerda e vamos lá. Só que a gente deve se lembrar, né? Toda conduta, né? Acho que na medicina, a gente tem que lembrar que toda conduta ela tem que ter um ato fino, né? Você saber se o que você está fazendo está sendo realmente melhor para o paciente. Então, no hospital que eu estava, tinha recurso, né? Tinha um ultrassom e a gente podia fazer essa avaliação beira-leito. Então, usei o ultrassom point of care para a gente ter uma noção como estava janelas pulmonares, dar uma olhadinha em janelas cardíacas e, assim, a visão era totalmente outra. O paciente estava com perfil B bilateral, bem congesto, até pelo menos terço médio de ambos os hemitórax, a gente conseguia ver um perfil B clássico, derrame pleural bilateral, uma cava extremamente túrgida, sem variar, janelas cardíacas já mostravam uma função cardíaca com hipocontratilidade, você conseguia ver parâmetros objetivos, assim, até a gente conversou entre si, né, que tinha alguns parâmetros bem limitados, porque ele tinha realmente uma valvopatia, você conseguia ver que ele tinha uma estenose mitral. Até depois a gente conseguiu conciliar com eco, que era uma estenose mitral moderada, mas tinha sinais de hipocontratilidade, discussão endocárdica reduzida, um ápice que estava reduzido também. A distância septal já era mais difícil da gente avaliar, mas são coisas que... Uma mudança abrupta, né? Abrupta do caso, esse né? soro aí que entrar. Eu acho que o soro ele ia terminar de piorar o caso, né? Então, assim, quando eu vi, caramba, esse paciente aqui é o outro polo. A gente precisa, sim, tratar uma infecção, fazer medidas para sepse, mas volume é o que ele não precisa nesse momento. É um dos parâmetros mais difíceis de avaliar na medicina, né? O Judson gosta de falar, é o quê? A volemia. A volemia do paciente é uma das coisas mais difíceis de você ter uma avaliação ali correta. Porque quando o paciente está nos extremos, né? Os extremos clínicos, ou de o cara tá com, meu Deus, as pernas totalmente edemaciadas, o pulmão tá estertorando, você consegue auscultar, né? Com o seu esteto, que ele tá estertorando, bilateral. Tudo bem. Né? O paciente está, meu Deus, vários episódios de diarreia e vômitos, você vê que ele está claramente desidratado. Tudo bem, mas quando o paciente não está no extremo clínico, esse meio termo aí, ele é muito difícil de você avaliar com os parâmetros se você não tiver o pouco à sua disposição. Né? Caso parecido que eu também tive. Não vou lembrar agora de todos os detalhes do caso, mas eu lembro que era um paciente que estava numa injúria renal aguda, né? Foi encaminhado pelo nefro, inclusive um professor nosso, com a orientação de hidratar o paciente. Né? O que foi feito, né? Quando ele chegou? Hidratá-lo. O que foi que aconteceu? Ele abriu um edema agudo de pulmão. Então, quando ele começou a ficar lá dispneico, tinha acabado de chegar no plantão,
ele ficou de espineia, que já tinha entrado volume, e eu fui lá ver a mesma história. Linha B, né, bilateral, cava, né, túrgida, com pouca variação. Então, assim, o paciente abriu um edema agudo de pulmão por conta, né, do volume que foi feito, pensando que essa injúria renal aguda que ele tinha, injúria renal aguda hemodinâmica, né, que não é mais o termo pré-renal, era por falta de volume, né? Mas, na verdade, provavelmente era o contrário, ele estava com um excesso de volume. Por isso, a PVC dele estava alta e, por isso, uma das causas da provável injúria renal aguda dele. Então, diagnóstico de injúria renal aguda, diagnóstico de choque, diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, né? Todos esses quadros aí importantíssimos. Extremamente críticos, né? Críticos, nós temos alguns casos já na nossa experiência que o Cox foi salvador, né? Acho que temos todo mundo aqui flerta com a emergência. Bota uma outra cadeira aí, rebaixamento do nível de consciência. Você ministra sobre isso no curso, né? Pois é, assim, quando você vai estudar um pouco sobre a emergência mesmo, você aprende que existem algumas síndromes clínicas Sim. principais, né? Choque, insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência, né? E no POCUS, a gente faz protocolo Blue, insuficiência respiratória, choque, a gente faz o rush, e uma das coisas que a gente avalia no rebaixamento do nível de consciência é se aquele paciente tem ou não uma condição que é a hipertensão intracraniana, né? E com POCUS a gente consegue fazer uma avaliação ali do diâmetro da bainha do nervo óptico, que é um sinal que consegue lhe apontar ali com um bom grau de valor preditivo positivo se aquele paciente tem hipertensão intracraniana, sim ou não. Isso sem fazer tomografia de crânio, né? Antes dele fazer a tomografia de crânio. Então, a gente consegue trazer aí a avaliação do POCUS nas principais síndromes clínicas da emergência, né? Aí só explicando, acho que para quem está no internato, acadêmicos, essa discussão aí do paciente hipervolêmico ou hipovolêmico, né, desidratado. Geralmente o paciente nunca está num desses extremos, ele geralmente está no meio termo. E aí é o grande dilema, principalmente do intensivista, é esse. E aí, faz o soro ou não faz soro, né? Aí você vai lá, bota o soro. Aí, não, mas o POCUS mostrou que tá com a cava túrgida, tá com o pulmão congesto. Não, então vamos encerrar, não vamos fazer, porque talvez o paciente não tolere. Então, é meio que isso, assim, a ideia. Aquele dilema que a gente tem na residência, né? Um preceptor lá da nefro chega, faz um afuro. Não, na verdade é o contrário, né? A cardio chega, faz volume. O nefro faz afuro. Aí faz os dois, né? Faz o soro e o afuro. Deixa os dois olhar critério. Vamos vendo aí. Não, né? Um pouco está aí para a gente trazer objetividade à avaliação, né? Você somar, né? Você vai fazer junto, novamente reforçando, a avaliação clínica, né? Exame físico. Cara, mais um ponto do que a gente tava falando, do fazer as cegas, né, cara? A gente falou mais cedo de fazer as cegas a punção, a mesma coisa de fazer as cegas a avaliação da volemia. Isso aqui, cara, é muito... Eu vejo o ultrassom muito como isso, cara, como extensão do exame físico total, porque eu lembrava demais, cara, porra, a gente pra ver, eu lembro do tempo do internato, né, você que é clássico, eu lembro do piparote, né, o cara vai esperar o cara ter viacite com piparote, vai pegar o ultrassom e ver que tem um pouquinho de líquido ali, cara. Perfeito. Então, a mesma coisa vale para tudo, para tu avaliar, tu vai esperar o cara estar nas arcadas ou tu vai avaliar a turgidez via cava, então... Pois é, e é por isso, cara, que eu até discordo um pouco dessa frase que diz que o ultrassom point of care ele é o esteto do futuro. Não, eu realmente acho que o ultrassom point of care ele já é uma parte do presente nos serviços de excelência. Sim. Então, serviços de excelência todos vai ter ultrassom point of care e alguém que saiba manusear minimamente. E, diferente do esteto, algumas coisas no ultrassom point of care, a curva de aprendizagem é muito mais rápida. Então, por exemplo, é como a gente estava falando da ausculta, né? Poxa, você fazer uma ausculta bem feita é uma coisa que demora um certo tempo, na verdade, anos, na verdade, de prática. E aí, poxa, mas para você colocar o ultrassom ali e enxergar a imagem de um pulmão congesto, é muito simples, entendeu? Então, assim... Tem algumas coisas que a curva de aprendizagem é muito mais rápida que o ultrassom. Por exemplo, o Yuri estava falando da avaliação da bainha do nervo óptico. Ela é muito mais simples do que uma fundoscopia. Eu não faço fundoscopia e eu não conheço ninguém que faça fundoscopia no dia a dia. E é um exame de difícil realização. Sim.
E curva de aprendizagem também bem dificultosa. Com E certeza. o ultrassom meio que entra ali nessa área também. Eu acho que isso de você relembrar o internato, relembrar os atendimentos é muito bacana, porque a gente volta àquela frase que o Jutsu abriu aqui o podcast. Deus é muito bom com a gente. Porque, assim, a quantidade de atendimentos que você vê, assim, acho que isso, na verdade, assim, a medicina eu sempre digo, acho que é um sacerdócio. Quando a gente faz o juramento, a gente percebe isso. É uma vida que a gente dedica e você pensa que faz muito pelo paciente com condutas que você toma no plantão. Ah, eu prescrevi um soro, eu deixei uma droga vasoativa, eu botei um antibiótico, eu coloquei uma correção de um distúrbio eletrolítico, comecei um tratamento analgésico. Você acha que está fazendo demais pelo paciente. E às vezes, assim, você vai vendo que ser fino também nas suas condutas, até no hidratação mínimo, um soro ou até um antibiótico que você adianta o tratamento, isso realmente faz muita diferença. Faz diferença até demais. Então as pessoas pensam assim, não, bora botar um sorinho de 250 ali, o paciente vai ficar tranquilo. Se eu fizer errado, e isso não vai afetar o paciente, afeta, afeta muito. E você tá tomando condutas antes de ter o diagnóstico. É como se fosse assassinar a clínica isso aí. A gente tomar condutas antes de um diagnóstico, a gente fica bem incomodado. E o ultrassom, ele serve com esse propósito. A gente consegue ter coisas seguras, palpáveis, e dizer, cara, eu tenho uma boa segurança para dizer que essa minha próxima conduta não vai afetar meu paciente, pelo contrário, vai beneficiar ele, né? Isso. E aí é interessante porque a avaliação clínica, ela também tem suas limitações, né? Então nem sempre só ali com a anamnese e o exame físico você consegue definir tão bem o que o paciente tem. E aí a gente acaba vendo essas anomalias aí de vez em quando. O Yuri, eu lembro muito dele falando do combo da dispneia. O combo da dispneia, esse é Famoso. famoso. Quantas gente. vezes não utilizamos, né? Eu nunca utilizei o combo da dispneia. A não ser que ele tivesse todos os diagnósticos. Né? Todos os Essa diagnósticos, né? indagação. Então, assim, é isso, pessoal. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê, né? Não é nenhuma novidade. O paciente chega com falta de ar, uma idosa, paciente idosa chegou, hipertensa, diabetes, chegou com falta de ar. O que é que ela vai ganhar, né? Ela vai ganhar um corticoide, 3 ambulantes. vai ganhar furosemida, vai ganhar antibiótico, broncodilatador e, se duvidar, ainda ganha anticoagulação também. Entendeu? Então, tá tratando tudo aí, né? E nada. E nada ao mesmo tempo. Então, se ela tiver, por exemplo, na verdade, a causa da dispneia dela for, na verdade, um equivalente isquêmico, por exemplo, ela não está tratando nada, né? Com esses exemplos que eu dei aqui, né? Uhum. Então, tipo assim, isso é muito comum. E com o POX, né, o que a gente consegue diagnosticar fazendo um protocolo Blue? A gente consegue diagnosticar pneumonia, a gente consegue diagnosticar derrame pleural, a gente consegue diagnosticar um edema agudo de pulmão, congestão pulmonar, e consegue ter sinais indiretos de que, na verdade, aquela dispneia possa ser, na verdade, um TEP ou um broncoespasmo, caso tudo venha negativo. Então, você vai direcionar o tratamento para o paciente. É a mesma coisa com o choque. Ah, o paciente está chocado. Vamos fazer o que para ele? Ah, taca soro, e se o soro não resolver, inicia uma nora. Tá, beleza. Se esse paciente tiver com um choque séptico, talvez essa conduta esteja pelo menos algo correto, né? Mas se na verdade a causa do choque for um choque hemorrágico, né? Um sangramento, você tá tacando soro ali que vai na verdade só diluir, sendo que o paciente necessita de quê, né? Sangue. Né? Como diz nosso professor. Como é que Água e sal você usa para cozinhar macarrão. O paciente que sangra precisa repor sangue, né? Então, na verdade, se tiver com um choque hemorrágico e não, na verdade, um choque séptico, você tá só, beleza, a fase inicial de expansão, ok, mas depois você não tá resolvendo o principal ali, né? Que é repor os hemocomponentes e stop the bleeding, né? Parar o sangramento. E pode estar piorando, né? Pode estar piorando, pode estar diluindo, né? Tendenciando a coagulopatia por diluição. E Então, tudo isso, né? O ultrassom. Isso, ultrassom Na sala vermelha. Na sala, Na sala. na mesma sala em alguns segundos, né? Em quanto tempo a gente faz um flash? É 1 minuto, 2 minutos? Eu já ia Massa. trazer a pergunta. Demora essa avaliação? Será se são 10, 15 minutos? Porque trabalho em sala vermelha, a gente para levar um paciente para radiografia, meu Deus, o paciente chegou no pronto-socorro, foi entubado. Se a gente garantir estabilidade nas próximas 2, 3 horas, aí eu posso pensar de levar esse paciente para o raio-x acompanhando ele, né? E não mandem
o paciente crítico para ultrassonografista. O ultrassonografista fica puto. Exatamente, não. Eu, mano, Isso, tira o paciente grátis daqui. esse a indagação, porque assim, você fazer um raio-x simples para dar uma olhada ali, pelo menos em diagnósticos básicos que precisam ser excluídos, é uma dificuldade extrema. Fazer um protocolo Blue, Yuri, o que é que tu acha que a gente leva quanto tempo mais ou menos? 2 minutos, 3 No máximo, né? máximo, né? Se você tiver com dúvida, alguma coisa e tal. Se for assim, se você fizer rápido, 1 minuto e meio. Tá? E quem já trabalhou em UTI ou já deu, na verdade não. Assim, quem já foi em alguma UTI num estágio qualquer, sabe que você tirar um paciente de UTI para levar para uma tomografia, por exemplo, Sim. É um terror. É um é terror. complicado. É difícil. Mexer com bomba de infusão, levar, transportar, ó, rapaz, ventilador. Pode ter intercorrência. E no pronto atendimento eu tenho a impressão que é o pior momento sempre é esse. O paciente Exatamente. crítico, poxa, ele tá precisando de uma tomografia. Aí você vai lá, tenta estabilizar ele o máximo possível, mas precisa da tomografia para tomar conduta. Poxa vida, eu vou ter que levar esse paciente crítico para tomografia. Você faz aquela prece. E ó, você tendo esse aparelhinho aqui, 2 minutos você já responde muita coisa. Vamos fazer um exemplo aqui prático de uma situação hipotética, mas muito real. Você está lá no seu hospital, é sexta-feira de tarde, o paciente começou a desaturar, está com insuficiência respiratória, você está pensando lá nas suas hipóteses diagnósticas e você, por exemplo, pensou que esse paciente possa ter um TEP, né? Tem fator de risco para isso. Aí você pensa, poxa, tem que levar esse paciente para Anjo TC, né? Mas está instável, e agora? O que eu faço? Vou pedir um ultrassom de Doppler de membros inferiores e um eco. Só que é sexta-feira de tarde. Esse ultrassom só vai ser feito agora? Segunda-feira de manhã. Segunda-feira. Umas 9 horas da manhã. Entendeu? Daqui, o final de semana inteiro, ele ia estar com essa hipótese diagnóstica a esclarecer, né? Você pode pegar esse seu aparelho e mostra aí, Judson. Você poderia pegar este aparelhozinho aqui, ó. Por exemplo, fazer uma pesquisa de TVP para ele, no positivo, você já vai anticoagular, você já vai estar tratando. E você ainda pode fazer um focus, né? Uma avaliação com ecocardiograma focado e ainda ver se esse TEP ou suspeita de TEP tem repercussão hemodinâmica ao nível de ventrículo direito, por exemplo, né? Então, em alguns minutos, sem precisar transportar o paciente. E sem precisar ligar para nenhum radiologista ir lá e nem esperar 2 dias para ser feito o exame. Isso, Cara, exatamente. bacana demais essa situação, Yuri, porque eu acho que tu trouxe uma coisa que a gente nem combinou de falar sobre, Não, e né? é real. É real e assim, eu me identifico porque teve um paciente que também atendi na urgência e foi parecida a situação. Era próximo de um feriado, paciente oncológica, chegou com um quadro de dispneia, já tinha recebido alta recente da urgência e tinha um edema assimétrico típico de membro inferior. E eu tava no plantão, correria, dificuldade. Eu, cara, esse paciente merece minha atenção, tem que dar um jeito, a gente agilizar isso. Vou ligar para o ecocardiografista, vim aqui avaliar. Eu acho que tem grande suspeita disso aqui ser um TEP e a paciente tendendo à hipotensão. Então, um TEP com repercussão hemodinâmica, né? E aí a gente, naquela coisa, poxa, ela já pode até ter critérios para não trombolizar ou fazer uma conduta que seja definidora para ela, mas eu tenho que ter uma documentação disso, vai mudar completamente o tratamento dela. E quando eu avaliei, fiz o ultrassom dela, a gente viu claros sinais de desproporção ventrículo direito, ventrículo esquerdo, consegui dar uma olhadinha em membros inferiores e ver uma ausência de compressibilidade, ali a altura de veia poplítea, né? Então a gente ficou naquela, cara, provavelmente tem aqui um TVP e um TEP bem justificado, bem documentado. E quando a ecocardiografista chegou, acho que isso é um interessante do POCUS, né? Eu, na minha visão limitada, imaginava que, poxa, tem uma clara repercussão hemodinâmica aqui. Acho que talvez seja válido trombolizar. E ela conseguiu avaliar com algumas medidas, ela fez o TAPS, foi uma profissional bem atenciosa, explicou, ó, tem uma desproporção, VDVE, mas ainda não tem sinais de sobrecarga importante de câmaras direitas, avaliei lá alguns parâmetros que é do ecocardiografista e acabou lapidando a conduta, dizendo, ó, talvez seja o momento que a gente possa não considerar trombolizar, esse paciente vai ficar em UTI, vai ficar sendo avaliada, tem pior hemodinâmica, repite o eco, 24, 48 horas, e eu acho que esse é o propósito do ultrassom, a gente
ter noções sobre o diagnóstico, não crava diagnóstico 100%, mas você consegue ter noção de coisas básicas. Por exemplo, o TEP você cravaria isso facilmente com ultrassom. Agora, conduta sobre isso, você pode ir lapidando com a visão do especialista, né? Então é uma ferramenta realmente prática. Você consegue buscar suas suspeitas e confirmar, e também servir, né, para ter discussão com um colega mais experiente que possa lhe ajudar. Mas, por exemplo, nesse teu caso, a paciente houve uma clara mudança de conduta, primeiro. Ela anticoagulou, diagnosticou TVP e foi para UTI. Ou seja, a paciente que, se fosse avaliado por outro colega que não fez um POCUS, primeiro, ele não teria acionado um ecocardiograma de urgência e talvez fosse liberado para casa ou uma internação na enfermaria, em que ela poderia ter um desfecho, assim, um desfecho pior, né? Sim, Porque precisava de cuidados intensivos. sim. Então, no final das contas, o POCUS foi essencial, né? Como parte aí da avaliação. E falando sobre um pouco a utilidade do POCUS e trazendo para algumas sociedades, a nível mesmo de guideline, por exemplo, o ATLS, ou se você for ver o ATLS, a avaliação do EFEST, ela está no ATLS. Ou seja, faz parte da avaliação formal do trauma. Do ATLS, você fazer o EFEST, entendeu? No paciente que está suspeito de sangramento intracavitário, né? Recentemente, acho que no guideline mais recente de pneumonia da IDSI, eles trazem como você pode utilizar o ultrassom para diagnosticar pneumonia sem necessidade de um raio-x. Então, para fazer o diagnóstico, né? Sensibilidade e especificidade maiores. Né? No de dor torácica também, o brasileiro, né, do ano passado, agora, eles né? trazem também o POCUS como um auxílio no diagnóstico diferencial. Com todas as janelas lá especificadas de como fazer, né? Que se você tiver dúvida, né, o POCUS Ninja consegue lhe ensinar com o maior possível. E aí, aproveitando aqui a deixa, então, já que a gente tá finalizando aqui, Então, né, temas que a gente vai aprender na imersão, POCUS Ninja. O que o colega médico, o estudante de medicina também, Sim. cara. Acho que vale a pena. Sim, Cara, se for ter a possibilidade de também fazer uma residência ou internato, já tendo algum domínio do POCUS, acho que é transformador. O que o cara vai poder esperar, aprender? Então, no nosso treinamento em Ultrassom Point of Care, né, o POCUS Ninja, a ideia é que você saia já conseguindo aplicar no seu dia a dia o Ultrassom Point of Care. Então, nós vamos desde aquela parte mais inicial, introdutória, para você perder o medo do aparelho, aprender quais são os principais botões, os presets, como é que configura ali mais ou menos a imagem, para você entender o que você está enxergando. Nós fazemos a avaliação com esses principais protocolos. Então, avaliação pulmonar, protocolo Blue, avaliação no trauma, protocolo EFEST, avaliação no choque, protocolo Rush, avaliação de bainha do nervo óptico e pesquisa de TVP com protocolo de 3 pontos. Então, tudo isso você vai aprender no curso. E acesso guiado. E acesso guiado, exatamente. Tudo isso você vai ter acesso lá no curso. E nós estamos com vagas abertas, viu? Nos dias 25 e 26 de julho. Faça sua inscrição, são poucas vagas. A ideia é que realmente sejam poucas pessoas para todo mundo ter muita mão ali do que está fazendo. Do zero ao ninja. E os meninos vivem isso na prática. Acho que esse é um foco muito importante. Eles fizeram muito a residência usando essa ferramenta e acho que assumiram essa missão aqui, disseminar o POCUS por toda a região. Acho que mudar um parâmetro, de certa forma, o nível da utilização do ultrassom na nossa região, na sala de emergência, na UTI. E obrigado a vocês, meninos. Obrigado. Meninos aqui são mais novinhos aí. Vai ser Pelo menos. Nós aqui agradecemos pela oportunidade. É um prazer e satisfação compartilhar a banca com vocês, viu? Pronto. Tranquilo. Então, Até mais.